Nunca baixe um aplicativo de GPS que não seja oficial para dirigir de madrugada em São Paulo. Eu fiz isso uma vez. E até hoje eu não sei explicar direito para onde aquele aplicativo quase me levou. Meu nome não importa muito para essa história, mas o que importa é o que eu faço. Eu dirijo por aplicativo. Uber, 99, essas coisas. Faço isso há quase 4 anos, sempre no turno da noite, porque o pagamento é melhor e o trânsito, teoricamente, é menor. Digo teoricamente porque em São Paulo o trânsito não tem hora certa. 2 da manhã, terça-feira, e ainda assim você pode ficar preso 40 minutos numa avenida por causa de uma obra que ninguém avisou. E foi exatamente isso que estava acontecendo naquela noite. Eu tinha pegado uma corrida lá pro lado da Marginal, e o aplicativo oficial, aquele que todo mundo usa, estava me mandando por um caminho que segundo o próprio mapa ia demorar 45 minutos. Só que quando eu entrei na via, tinha um bloqueio. Obra, guincho, sei lá. O trânsito não andava 1 metro. Foi aí que eu lembrei de uma conversa que tive com outro motorista, um cara que eu conheci numa fila de posto de gasolina. Ele tinha me falado de um aplicativo diferente, um GPS alternativo que, segundo ele, usava dados da prefeitura e de câmeras de trânsito em tempo real para calcular rotas que os aplicativos grandes não mostravam. Ele disse que economizava até 20 minutos em corridas longas durante a madrugada. Me mandou o link por um grupo de WhatsApp de motoristas. Não era da loja oficial, não. Era um arquivo para instalar direto, daqueles que você tem que liberar umas permissões esquisitas no celular para conseguir abrir. Na hora eu achei estranho, mas não dei muita bola. Todo mundo naquele grupo usava aplicativos assim, editor de rota, bloqueador de propaganda modificado, essas coisas. Motorista de aplicativo vive testando gambiarra para economizar tempo e gasolina. Então naquela noite, parado no trânsito, com o relógio passando da 1 da manhã e o passageiro do banco de trás perguntando se ia demorar muito, eu abri o celular, procurei a conversa antiga, achei o link, e instalei. O aplicativo se chamava Só Rota. Sem nome de empresa, sem aqueles ícones bonitinhos que os aplicativos grandes têm. Um ícone cinza, uma seta branca no meio. Feio, honestamente. Mas assim que abri, ele já tinha acesso à minha localização, e em menos de 3 segundos, já tinha traçado uma rota nova pro destino que eu tinha colocado. 22 minutos. Contra os 38 que o app oficial ainda estava calculando. Eu não pensei 2 vezes. Troquei de aplicativo, segui a rota nova, e o passageiro nem percebeu diferença nenhuma, só ficou feliz que a viagem ia ser mais rápida. As primeiras ruas eram normais. Bairro que eu já conhecia, ruas que eu já tinha passado antes em outras corridas. Mas devagar, bem devagar, o aplicativo começou a me tirar das avenidas principais e me levar para ruas menores. Ruas que eu não reconhecia. E olha, eu digo isso com certeza, porque depois de 4 anos dirigindo à noite em São Paulo, você começa a decorar a cidade de um jeito que nem morador antigo decora. Eu conhecia atalho, eu conhecia a rua sem saída, eu conhecia a rua que vira mão única depois das 10 da noite. E aquelas ruas que o aplicativo estava me mostrando, eu simplesmente não reconhecia. Larguei meu passageiro no destino dele sem problema nenhum, o aplicativo funcionou perfeito para aquela primeira corrida. Cheguei até os 3 minutos mais rápido do que ele tinha calculado. Fiquei satisfeito, breguei, avaliei bem o passageiro, e fiquei ali esperando a próxima corrida chegar. Ela chegou rápido, umas 2 da manhã. Um endereço lá pro lado de um bairro mais afastado, perto de uma área que eu sabia que tinha bastante mato, bastante terreno vazio, tipo zona de transição entre o que ainda é cidade e o que já é meio rural, área que eu evitava de noite, pra ser sincero, porque não tem muita luz, não tem muito movimento, e motorista sozinho de madrugada num lugar desses não é a coisa mais segura do mundo. Mas era só levar o passageiro e sair. Pelo aplicativo oficial, a rota mais segura passava pela avenida principal, com iluminação, com posto de gasolina aberto a cada 2 quilômetros. Mas eu já tinha trocado pro outro aplicativo, então abriu a rota de novo, coloquei o destino, e ele calculou um caminho completamente diferente. 12 minutos, contra os 23 do outro. Passando por dentro de um bairro que eu nunca tinha ouvido falar. O nome da rua nem aparecia direito no mapa. Só um traço cinza, sem nome, sem os quadradinhos que representam as casas dos 2 lados, que normalmente aparecem no aplicativo.
Fiquei olhando aquilo por um segundo, mas decidi confiar. Afinal, tinha funcionado direitinho na primeira corrida. O passageiro que eu peguei dessa vez era um cara calado, ficou o tempo todo de fone de ouvido, olhando pro celular. Eu segui a rota do aplicativo, virei numa rua que a placa dizia um nome, mas o GPS mostrava outro nome completamente diferente na tela. Isso já foi a primeira coisa que me deixou desconfortável. Uma coisa é o aplicativo errar o nome da rua às vezes, todo aplicativo erra. Outra coisa é o nome não bater com a placa física, ali na minha frente, iluminada pelo farol do carro. Fui ignorando. Foco na estrada, foco em terminar a corrida logo. Só que aí veio a segunda coisa estranha. Em um certo ponto, o aplicativo mostrou, do lado da rua, o desenho de umas casas. Aqueles blocos retangulares que os mapas usam para representar construção. Só que essas casas, no mapa, pareciam tortas. Tipo um desenho de criança que não sabe fazer quadrado direito. Os cantos não fechavam certo, tinham formato meio inclinado, meio esticado, que eu nunca tinha visto no aplicativo de mapa antes. Olhei para a rua de verdade, do lado de fora do carro, para comparar. E lá estava uma casa, bem onde o mapa mostrava aquele desenho torto. Só que a casa de verdade também parecia torta. Não largada, não velha, torta mesmo, como se tivesse sido construída fora de esquadro de propósito. As janelas não estavam alinhadas. O telhado tinha um ângulo que não parecia natural. Eu me lembro de pensar, meio bobo, que devia ser só a luz fraca da rua brincando com minha vista. Casa velha às vezes parece torta mesmo, principalmente à noite, com pouca luz. Continuei dirigindo. Só que rua depois de rua, cada vez que o mapa mostrava um quarteirão com casas, elas apareciam daquele jeito estranho no desenho. E toda vez que eu conferia lá fora, a casa de verdade também parecia meio errada. Meio fora do lugar que uma casa deveria estar. Algumas pareciam meio afundadas no chão, outras pareciam meio altas demais para a largura que tinham. Comecei a sentir aquele aperto no peito que a gente sente quando alguma coisa não está certa, mas a cabeça ainda não processou o motivo. O passageiro continuava calado, de fone de ouvido, olhando pro celular. Perguntei se ele conhecia aquele bairro. Ele só balançou a cabeça, sem tirar o fone, e disse que não, que também não conhecia, que só tinha pedido a corrida pelo endereço que a namorada tinha passado. Isso me deixou ainda mais desconfortável. Porque se nem ele conhecia o lugar, eu estava literalmente sozinho, tomando decisão baseada só no que aquele aplicativo cinza, sem nome de empresa, estava me mandando fazer. As ruas foram ficando mais escuras. Os postes de luz foram ficando mais espaçados, até sumirem de vez. O asfalto virou um tipo de terra batida, meio esburacada, e o carro começou a balançar mais do que devia numa rua residencial normal. Olhei pro aplicativo de novo. Ele ainda mostrava o traço da rota, azul, reto, como se estivesse tudo normal. Mas quando eu olhei para fora, não tinha mais casa nenhuma. Só mato alto dos dois lados, tipo um terreno abandonado, cheio de vegetação que crescia sem controle. Falei pro passageiro que talvez tivesse algum problema com o endereço, que a gente devia voltar e tentar de novo pelo caminho normal. Ele tirou o fone de ouvido pela primeira vez, olhou para a tela do celular dele, e falou que o endereço da namorada continuava mostrando ali na frente, só mais uns 800 metros. Continuei. Não devia ter continuado, eu sei disso agora, mas naquele momento parecia mais razoável seguir do que voltar por aquela estrada de terra no escuro, sem saber exatamente onde eu estava. Foi nesse trecho que o aplicativo começou a travar. A tela congelava por 2, 3 segundos, e voltava. Toda vez que voltava, a rota parecia levemente diferente, como se o caminho tivesse mudado sozinho enquanto a tela estava travada. O nome da rua, que antes nem aparecia direito, agora tinha sumido completamente. Só o traço azul, cortando o mapa que mostrava só o verde escuro representando o mato, sem nenhuma outra informação. O carro sacudiu numa parte mais funda da estrada, e o passageiro perguntou, pela primeira vez com um tom de voz preocupado, se eu tinha certeza que estava indo pro lugar certo. Falei a verdade. Falei que não tinha certeza nenhuma, mas que o aplicativo continuava mostrando que faltava pouco. Faltavam 200 metros segundo a tela, quando o mato começou a ficar tão alto que roçava nas laterais do carro. Os galhos batiam no retrovisor, faziam aquele barulho de risco que ninguém gosta de ouvir no próprio veículo.
Reduzi a velocidade quase para zero, mais preocupado em não estragar o carro do que qualquer outra coisa. Foi quando a tela do aplicativo travou de novo. Dessa vez por mais tempo. 5 segundos, 10 segundos, o círculo de carregamento girando sem parar. E quando finalmente destravou, a rota tinha sumido. Não tinha mais traço azul, não tinha mais nome de rua, não tinha mais nada. Só uma mensagem, bem no meio da tela, em letras brancas num fundo preto. Você chegou ao seu destino final. Olhei para frente. Não tinha casa nenhuma. Não tinha prédio, não tinha portão, não tinha nada que pudesse ser considerado um destino. Só mato, alto até o teto do carro em alguns pontos, fechando praticamente toda a visão para os lados. O passageiro, atrás de mim, ficou em silêncio total. Olhei pelo retrovisor e ele estava olhando para o próprio celular, com uma cara de confusão, e falou baixinho que o aplicativo dele também tinha travado, mostrando a mesma coisa, destino alcançado. Foi nesse momento que eu tentei abrir a porta para sair e ver onde diabos a gente estava. E a porta não abriu. Puxei a maçaneta de novo, com mais força. Nada. Tentei destravar pelo botão central, aquele que trava e destrava todas as portas de uma vez. A luzinha vermelha do trava piscou, indicando que as portas continuavam travadas, mesmo eu apertando para destravar. O passageiro, do banco de trás, também tentou a porta dele. Travada. Meu coração começou a bater rápido, daquele jeito que você sente na garganta. Tentei ligar o carro de novo, porque em algum momento, sem eu perceber, o motor tinha desligado sozinho. O painel ainda estava aceso, as luzes ainda funcionavam, mas o motor não respondia quando eu virava a chave. O passageiro começou a bater na janela, gritando por ajuda, mesmo sabendo, e eu sabia também, que não tinha ninguém em quilômetros para ouvir aquilo. O único som que respondia era o vento balançando o mato lá fora, e um outro som, mais baixo, que parecia vir de dentro do próprio carro, tipo um zumbido baixo saindo do alto-falante do celular, mesmo com a tela mostrando só aquela mensagem parada. Fiquei tentando a chave várias vezes. Nada. Testei o botão de emergência de destravamento manual, que fica escondido dentro da maçaneta em carros mais novos. Nada também. Foi nesse momento de desespero total que eu lembrei de uma coisa boba, quase sem lógica, mas que era a única coisa que ainda fazia sentido para mim: desinstalar o aplicativo. Peguei o celular, minhas mãos tremendo, e fui direto nas configurações. A tela travava a cada segundo, mas eu continuei tentando, apertando desinstalar repetidas vezes até que, na quinta ou sexta tentativa, a tela mostrou aquela caixinha de confirmação, perguntando se eu tinha certeza que queria remover a rota do meu celular. Apertei sim. No exato momento em que o aplicativo terminou de desinstalar, o motor do carro ligou sozinho. As portas destravaram com aquele clique que a gente ouve todo dia e nunca dá valor. E o painel do carro voltou a mostrar o aplicativo oficial de GPS, aquele que eu sempre usei, funcionando normal, mostrando minha localização certinha, numa rua de verdade, com nome de verdade, a cerca de 15 minutos do endereço que eu tinha deixado antes de trocar de aplicativo. Não perguntei nada, não fiquei para entender, só dei ré o mais rápido que consegui, voltando pelo mesmo caminho de terra, agora sem mato batendo no carro, sem rua sem nome, só um caminho de terra normal que levava de volta pro asfalto de sempre. O passageiro ficou calado o resto do trajeto, e quando finalmente chegamos num lugar com sinal de celular de novo, ele simplesmente saiu do carro na primeira esquina que apareceu, sem falar mais nada, sem nem avaliar a corrida. Fiquei parado ali, sozinho, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Tentei procurar o aplicativo de novo no grupo de WhatsApp, para perguntar pro motorista que tinha me indicado o link. A mensagem dele, com o arquivo, tinha sumido da conversa. Não apagada por mim. Simplesmente não estava mais lá. Nunca mais dirigi por aquele bairro de novo, mesmo quando algum passageiro pedia corrida para lugares perto dali. Sempre arrumo uma desculpa, digo que não estou pegando corrida naquela direção, e sigo em frente. Até hoje eu me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse lembrado de desinstalar aquele aplicativo. Se as portas continuassem travadas, se o motor não tivesse voltado a funcionar. Não sei o que era aquele lugar, não sei se era um bairro de verdade que simplesmente não aparece em mapa nenhum, ou se era outra coisa completamente diferente, algo que só aparece para quem segue o caminho errado, na hora errada, guiado pelo aplicativo errado. O que eu sei é que hoje eu só uso o aplicativo oficial,
mesmo que demore mais, mesmo que fique preso no trânsito por horas. Prefiro chegar atrasado do que chegar em algum lugar que não devia existir. Se você curtiu essa história, se inscreve no canal para não perder a próxima.